conforme ensina a lei. Nós pedimos que ela seja em tudo dirigida, orientada, iluminada pelo Teu Espírito Santo. Nós abençoamos esta criança e dizemos a esta bem-vinda em nome de Jesus. Você pertence e declaramos todas as bênçãos espirituais sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, eu abençoo os pais para que tenham sabedoria de ensinar essa criança no caminho que deve andar. Nós pedimos que seja a responsabilidade dos padrinhos, madrinhas também, que oriente ela sempre de Deus, do verdadeiro Deus, Senhor de toda a terra. Que ela cresça no temor da sua palavra, que ela nunca se desvie do teu caminho, e que ela seja motivo de alegria para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus. Mas a não ser que eu faça assim, ó. Eu te consagro, que é o que o Facebook em pede, nome do Pai, para eu transmitir em pé. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entendeu? Só pode transmitir em pé. Se eu ver. É a configuração. Isso. Não, é a configuração da página. Página uma hora que Bem pensado. Já que os irmãos puderam parar, não, foi não é mais ali. É lá é parar. Lá parar. Pois é, é só lá para fazer e fazer. Já que eu tenho medo de cair. Glória a Deus. Quem lembra do Gessé, irmãos? Olha como é que está o Gessé. mais do que já. E quem lembra do Ian? Vai cair. Olha felizes, né? Seja muito bem-vindo à nossa família. Tem certeza? Essa igreja é uma Vai não. muito bem-vindos. Em nome de Jesus. De repente aqui é melhor. Rapaz, ela está. Eu não sei se vai vir, não. Mas aqui em cima que fica até mais Vem. bem. Aleluia. Olha que igreja linda, filha. Bora. Pegando muito chão agora. Olha. Igreja, levanta a mão para cá e diga. Depois que seu. Radassa, nós abençoamos. És bem-vinda. Tá com Em bateria nome do suficiente? Senhor Jesus. Você pertence. Abençoamos seu destino, sua identidade e a sua sexualidade. Declaramos que as bênçãos de Deus será sobre a sua vida e sobre a sua família. Profetizamos nesta noite o seu futuro de bênção para a glória de Deus e em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, eu quero pedir que o Senhor dê sabedoria aos pais para ensiná-la no temor do Senhor. Que ela seja uma bênção, Senhor. Que ela possa trazer muita alegria para todos nós. E tudo aquilo que ela nasceu para fazer, o propósito no qual o Senhor permitiu ela vir a este mundo, seja cumprido integralmente, cabalmente, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Assim eu a apresento e a consagro a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Ela nos perdoe lá, eu te consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A linda foto. Deixa eu chorar, bebê. Pode sentar, meus amados. Abra sua Bíblia comigo. No livro de 2
Só Crônicas, que se o celular não ficar caindo. Tem certeza? Tô mal. Vai, então tá. Eu deixei a mesa aqui. Pode deixar que pegando esse aqui no chão. Vai cair não. Tô de olho, não, tô de olho. Segundo Crônicas, capítulo 32. Somente o versículo 1, depois mantenha a sua Bíblia aberta para a gente compartilhar uma palavra que tem artigo do meu coração. Quem achou disso, amém? Está escrito assim: depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. Eu gostaria que todos vocês repetissem após mim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e ele tentou apoderar-se dela. Senhor, leia a sua palavra, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amados, eu vou pregar uma palavra que tem a ver com o que nós estamos vivendo esse ano, aonde eu quero mostrar para você um dos maiores avivamentos que aconteceu no Antigo Testamento. E de uma vez por todas, eu gostaria que você entendesse o que é um avivamento, e que você estivesse forte ou capaz de responder ao final desta mensagem se você está avivado ou se você não está avivado. A palavra avivamento está ligada à palavra reviver, está ligada à palavra renascer, está também ligada à palavra restauração. E quando a gente fala de restauração, a gente fala de uma restauração que é feita por Deus, que se torna mais perfeita do que simplesmente uma reforma. A restauração de Deus deixa igual ou melhor que o original. E o que nós, como cristãos, nesses últimos dias estamos precisando é de um verdadeiro reavivamento. Porque avivamento a gente tem vivendo. Avivamento não é o dançar no poder, o falar em outras línguas, o profetizar, não. O avivamento é voltar-se para Deus. O avivamento é obediência aos mandamentos de Deus. Avivamento é voltar a temer a Deus como Ele deve ser temido. Então eu quero mostrar para você nessa noite um dos maiores avivamentos que aconteceu aqui no Antigo Testamento. Então você lê o primeiro versículo comigo, ele diz assim: depois destas coisas. Você vê como que não é difícil pregar? Porque se o texto já diz assim, depois dessas coisas, então logo vai aguçar o meu entendimento para dizer assim: então o que aconteceu? Depois dessas coisas, o quê? O que houve para chegar a isso aqui? Então o texto é claro, ele diz: olha, depois destas coisas, e tem mais. Depois desta fidelidade, veio Senaqueribe. Senaqueribe é o inimigo, é o rei da Síria. Entrou em Judá. Judá é a casa do horror. Judá é a casa da adoração. Judá é a casa do leão da tribo de Judá. E a Bíblia diz que ele acampou-se contra a cidade fortificada e intentou apoderar-se delas. Se ele tentou, mas não conseguiu. Assim também o inimigo tem tentado tomar posse de coisas que é sua, mas não vai conseguir. No versículo 2, vendo pois Ezequias, quem é Ezequias?
Ezequias é o rei que está sendo ameaçado pelo rei da Síria, que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém. O que foi que ele fez? Resolveu, de acordo com seus príncipes, seus líderes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram e disseram: se tiver água para o inimigo beber, o inimigo nunca vai embora. Porque a ideia é sitiar a cidade, é cercar a cidade, de forma que as pessoas nem entrem nem saiam da cidade, que as pessoas fiquem estáticas, paradas. E é isso que o inimigo quer, mais. Satanás tenta nos sitiar o tempo todo, para você nem sair, nem ficar, mas que você pare. O inimigo gosta de gente parada, o inimigo gosta de gente acomodada, o inimigo gosta de gente assim, porque ele gosta de abraçar e dizer assim: aqui você não vai nem para frente nem para trás, eu estou aqui só para isso. Quando você vai e seca as fontes das águas, o inimigo vai ter sede, e quando o inimigo tem sede, ele fala: você não está acostumado a ir embora. E aí então eles secaram as fontes, versículo 4. Assim muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: porque viram os reis da Síria, e acharam tantas águas. Ele comprou ânimo, restaurou todo o mundo quebrado, e sobre ele ergueu torres. Que torres são essas? Torres de vigia. Para que servem os muros? Os muros servem para proteção. Os muros servem, amados, para guardar dentro. Por que você serve a sua casa? Para evitar o bandido, para evitar que animais peçonhentos entrem. Por que a gente se preocupa com segurança? Você tem que se preocupar com a sua segurança espiritual. E as pessoas estão assim lá, você tem que se preocupar com a sua segurança espiritual. Essa questão importante que ele levantou também outro muro por fora. Ele fez um outro muro por fora, fortificou a mil na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-se na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: escute a palavra de quem está sob ameaça, a palavra de quem está sendo perseguido pelo inimigo. Ele diz: sede fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Ele disse para o rei Senaqueribe: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. O povo então cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora vamos, irmãos, entender o que foi que Ezequias fez, porque a Bíblia diz que essa perseguição levantou na vida dele depois dessas coisas. Que coisas são essas? Então vem comigo para o capítulo 29, versículo 1. Ezequias assumiu o reinado de Israel. Irmãos, vai prestando bastante atenção, bonito da palavra. Dê atenção à palavra, Deus está falando com você. Então o texto diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. É claro que Davi não era pai de Ezequias. Davi já havia morrido muito antes
Depois de Davi, já teve vários outros reis antes de Ezequias. Teve Roboão, teve Jeroboão, teve Acais, muitos outros reis. O que ele está falando? De uma paternidade geracional, de uma referência de alguém que ele viu que temia e obedecia a Deus, que ele queria conseguir. Davi teve sucesso no seu governo, e eu também terei sucesso no meu governo se eu seguir o caminho que Davi seguiu. E isso aqui nos ensina uma coisa, amado. Em quem você tem se espelhado? Com quem você tem conversado? Quem é que tem somado na tua vida? Alguém que te coloca diante de Deus ou alguém que te afasta de Deus? Quem é a tua referência espiritual? Quem é a tua referência espiritual? Você está dando ouvido a quem começou ontem no Evangelho? A quem ainda não tirou as fraldas e quer ensinar? De quem não sabe comer de colher, quer ensinar comer de gato? Olha, atenta! Esse rei falou: vou fazer o que é reto ao Senhor. Quem vai ser o meu modelo? Ele disse: eu vou eleger Davi, homem segundo o coração de Deus, homem temente ao Senhor. Então ele chama Davi de pai. Ele diz: minha referência, meu modelo, meu espelho. Versículo 3: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, sabe o que ele fez, irmãos? A primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. O templo estava abandonado. O templo estava com as portas fechadas. Sabe o que significa templo de porta fechada, irmão? Sabe o que significa templo de porta fechada? Significa isso: não tem ceia, não tem sacrifício, não tem adoração, não tem oração, não tem incenso, não tem altar, não tem glória, não tem presença. Isso é o que significa o altar ou a casa de portas fechadas. E ele falou: não, eu não posso governar esse país sem Deus. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a porta da casa do Senhor. E olha só o que ele fez no versículo 4: trouxe os sacerdotes e os levitas aos juntou na praça oriental. Ele sabe que ele é rei, ele não pode oferecer incenso, ele não pode oferecer sacrifício. Quem tem que fazer isso é levita e sacerdote. Então ele traz de volta os levitas e sacerdotes. E ele diz: ouviram, levitas, santificai-os agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de nossos pais. Tirai do santuário o quê? O que, gente? A imundícia. Ele está falando: vamos limpar a casa de Deus, vamos botar a casa de Deus em ordem, vamos santificar o altar. Queridos, quando a gente fala aqui de casa de Deus, não é a limpeza dessas paredes, não é a limpeza dessas portas. O altar hoje é você. O templo que Deus habita é você. Tira a imundícia de dentro de você. Tira as sujeiras que atrapalham o Espírito de Deus agir dentro de você. Isso é avivamento. Olha o que acontece aqui, amado, no versículo 6. Ele diz assim: olha a confissão do rei: porque nossos pais prevaricaram e fizeram que era mal perante o Senhor nosso Deus, e o deixaram, se desviaram do seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas para Deus, se distanciaram. Olha o que ele diz: também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas. Isso quer dizer que eles apagaram o fogo tinha que estar aceso constantemente. Não queimaram incenso. Você sabe o que é isso, irmão? Não havia oração, não havia adoração. Você sabe que muita gente está aqui hoje, já entrou aqui, ainda não adorou nenhum momento, ainda não ofereceu nem incenso, não fez uma oração.
Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, aos assobios, como vós estáis vendo com próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram a espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas e nossas mulheres estiveram em cativeiro, presos, sem libertação. Agora estou resolvido a fazer, olha o que ele diz, eu estou resolvido dentro de mim a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da simpatia. E ele chama o povo para um ajuntamento, ele diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor nos escolheu para estar diante dele, para servir-lhes, para sermos seus ministros e para vos queimarmos incenso. Sabe o que Deus quer de você esse ano, amado? Deus quer esse ano que você possa arder 24 horas por dia. Que você possa queimar pela presença de Deus. Que você possa desejar a presença de Deus. Que você possa, deixar que a sua oração, a sua busca da presença de Deus se torne cada vez mais especial. Aí, amados, eles trouxeram os levitas. Quem são os levitas? Aqueles que fazem os trabalhos da casa do Senhor, não se ausentam da casa do Senhor. E a Bíblia diz que eles então fizeram isso. Preste atenção no que eu vou falar. No versículo 12 a 14, ele mostra os nomes dos levitas, que no momento não me interessa falar aqui. Mas no 15 está escrito assim: congregaram seus irmãos, santificaram e vieram segundo a ordem do rei pelas palavras do Senhor. Para quê, irmãos? Para purificar, para limpar na casa do Senhor. Os sacerdotes ficaram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora a barra da casa do Senhor toda a imundícia que se achava no templo do Senhor, e os levitas tomaram para levarem fora ao meio do Senhor. Tudo que não prestava, tudo que não tinha valor, tudo que era sujo, tudo que era imundícia, pecado, sujeira, colocavam para fora. Irmão, se você quer que o seu altar queime, você tem que remover as cinzas. Você tem que tirar a sujeira. Você tem que tirar a imundícia. A imundícia da tua mente, a imundícia do teu coração. Você tem que se purificar. Eu estou pegando sobre avivamento. Isso é avivamento. Nós estamos no ano apostólico da oração. Não há como você fazer oração e ao mesmo tempo viver uma vida de pecado. No versículo 17 está escrito: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês, ao 8º dia do mês, que era o apóstolo do Senhor, santificar a casa do Senhor, em 8 dias, no 16º dia do mês acabaram. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio de Céu, já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da preposição, com todos os seus objetos. A casa está restaurada, a casa está limpa. E ele diz também: todos os objetos que o rei Acaz, do seu reinado, na sua forma, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E esses estão diante do altar do Senhor. Ou seja, a casa está preparada, cabeça ungida, mesa preparada, cabeça ungida, casa se transbordando. É momento da unção. Olha, queridos, o que eu estou falando para você. Esse rei assume o reinado e ele entende que ele precisa voltar para Deus. Ele faz uma reestruturação quase espiritual de Israel, que é uma coisa assustadora. Você pensa que terminou? Não terminou. Esse homem aqui no versículo 20, esse rei,
ele tem desejo de agradar tanto a Deus, ele restabelece o culto na casa de Deus. Para você que não valoriza o culto, presta atenção. Para você que acha que culto é só um dia de reunião, vocês, irmãos, crente que é crente não perde o culto. Crente que é crente não tem nada que abre mão dele, sabe? Ele ceia. Se você tem aberto mão de culto, tem alguma coisa errada com você. Você está com defeito de fabricação. Você está com problema, meu querido. Sério? Porque não existe. Porque o culto é a maior honraria que você pode prestar à divindade. É a maior honra que você dá a Deus. É o seu culto. Olha o que esse rei faz aqui. Então o rei Ezequias, versículo 20, se levantou de madrugada. Ele não fez isso, amados, durante o dia. De madrugada, na hora do seu sono, na hora do seu descanso. Deus ama sacrifícios. Deus ama quando a gente se dispõe, amados, a abrir mão de coisas nossas, pessoais nossas, para Ele. Ele diz que o rei levantou de madrugada e fez uma reunião em plena madrugada com os príncipes da cidade. E sabe para onde eles foram? Para a casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como ofertas pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E aos filhos de Arão, sacerdotes, que ofereciam sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar, mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar, também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, puseram os postos perante o rei e a congregação, e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram, e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para a expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto de oferta pelo pecado por todo Israel, um pecado por toda a nação. Também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, deu instrumentos para eles, alaúdes, armas, segundo o mandado de Davi, de Gade, de vidente do rei, do profeta Natan, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar. Em começando o holocausto, começou também um cântico. Enquanto eles ofereciam a oferta, começou também a oferecer um cântico ao Senhor, com trombetas, aos novos instrumentos de Davi, rei de Israel. Isso é culto. Ao mesmo tempo que eu ofereço o meu sacrifício, que eu ofereço as minhas dificuldades, eu também ofereço ao Senhor o meu louvor, a minha adoração. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. O versículo 28 diz: toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam, tudo isto até findasse o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram os levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi e de Asaf o vidente. Eles fizeram paredes, se inclinaram e adoraram. Disse a Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifício de oferta de ação de graça. A casa do Senhor, a congregação, trouxe sacrifícios, oferta de ação de graça, e todos que estavam de coração dispostos trouxeram os seus holocaustos.
as coisas vão mudar. É Ezequias, o homem que Deus está chamando. O 32 diz que o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos, não podiam escolar, matar a todos os holocaustos, pelos seus irmãos, os levitas, o ajudaram até que dasse a obra, até que os outros sacerdotes santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para santificarem os sacerdotes. Meu Deus, levitas, irmão, você tem que ser levita. O levita é alguém que ama a casa do Senhor. O levita é alguém que tem prazer em fazer as coisas para o Senhor. Além dos holocaustos em abundância, houve também a cultura das ofertas pacíficas, as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério, o serviço da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Agora eu vou entrar com você um outro ponto especial. Esse rei traz os levitas para purificar o templo, ele restabelece o culto a Deus que estava afastado, ele reabre o templo da casa de Deus, ele está colocando a casa em ordem. No capítulo 30, esse rei coloca o sacrifício de volta no altar. Escuta mais. Ele coloca, ele faz a celebração da Páscoa, uma festa que era a Santa Ceia, que é o momento de se celebrar o cordeiro, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Talvez para você seja só um pedaço de pão, talvez para você seja só um cálice de vinho, mas para mim não é. Aqui está o sangue do cordeiro, e aqui está o cordeiro que foi rasgado por Cristo. Você sabe o que isso significa, amados? Isso significa que o cordeiro morreu no lugar da sua morte. Cordeiro puro e imaculado nos redimiu e volta para Deus. A Páscoa é a lembrança da passagem, mudança, a transformação, a saída do Egito e o caminho em direção à terra prometida. Você não pode estar na ceia do Senhor e ao mesmo tempo com o coração no Egito. No Egito tem as cebolas, no Egito tem os pepinos, os melões, mas na terra prometida há leite e mel. Você decide se você quer, né? Cebola, pepino, melões, ou se você quer uma terra em abundância, fartura de leite e mel. Isso. Enquanto você não chega na terra prometida, Deus te promete sustentar com maná do céu, que nunca faltou, irmão. Desenvolvaram e viu maná. Deus quer alimentar você. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus tem um alimento todos os dias para você, na oração, na palavra, na consagração. Hoje é um dia de avivamento nesse lugar. Eu quero anunciar para você que Deus está dizendo: retorne para mim. Consagre suas vidas, consagre suas casas. Voltem para mim. E se você fizer isso, Deus vai te dar a vitória. Porque eu quero chegar lá. Vamos logo no 31, que diz assim: no capítulo 31, a Bíblia diz que acabando tudo isso o quê? De restaurar o culto, de fazer a festa da Páscoa, de
de abrir o templo, de restaurar o sacerdócio, o ministério levítico. Todos os israelitas que se achavam ali saíram da cidade de Judá, fizeram o que? Sabe o que? Quebraram as estátuas, cortaram os postes vivos, derrubaram os altares por todo Judá e Benjamim, como também Efraim e Manassés. O povo já estava tão distante de Deus que estava adorando outros deuses. Quando você se distancia de Deus, irmão, outros deuses vão tomar conta da sua vida. E é isso que aconteceu. A Bíblia diz que eles destruíram tudo, e aí no versículo, esse é um dos versículos maiores da Bíblia, esse aqui. Até que tudo destruíram, então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Agora vem uma parte importante. Estabeleceu Ezequias turnos dos sacerdotes dos levitas, turnos após turno, cada sacerdote no seu sorteio, segundo o seu sistema. Os sacerdotes levitas para os holocaustos, para as ofertas pacíficas, para ministrar e cantarem portas adentro dos arraiais do Senhor. Igreja, preste atenção no que eu vou falar. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas, da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Olha o que esse rei fez. Ele não pediu o povo para trazer o bezerro, o boi, o bode, para sacrifício. Não, eu, da minha parte, os sacrifícios da manhã e os sacrifícios da tarde, os sacrifícios das festas de lua nova, eu pelo menos uma vez por mês de lua nova, os sacrifícios dos sábados, eu tenho que dar da minha própria fazenda. O que é isso? Liberalidade. O que é isso? Depois que eles tiraram os deuses estranhos, agora eles entendem que precisam também se converter nas suas finanças, na maneira como ofertam e como entregam a Deus. Quando você está distante de Deus, irmãos, a primeira coisa que você sacrifica é o teu dízimo. A primeira coisa que tu sacrifica é a oferta do Senhor. Porque o termômetro da vida espiritual de qualquer crente é não estar pegado a nada material. Porque quando você decidir agradar a Deus, você vai conhecer o dinheiro. Mas enquanto você amar o dinheiro, você não vai conseguir agradar a Deus. E aí mora o teu problema. Aí mora a tua dificuldade. É por isso que muita gente não segue Jesus, porque eles não entendem que se eles têm saúde, se eles levantam de manhã, que o ar que eles respiram, que o sol, que a lua, que a água, que as estrelas, que o corpo, que a luz que brilha, vem tudo de Deus. E se não é o Senhor me sustentar, se não é o Senhor me dar, eu não teria nada. O que adianta você estar planejando agora? Eu quero ter tal curso.
estão justificando. Não, porque eu sabe como é que é a minha vida, eu tenho que trabalhar, sabe como é que está. Não, eu tenho tempo, né? Não dá para servir a Deus. Porque assim, sabe, irmãos, as coisas vão apertar. As coisas vão apertar. Senaqueribe está aí. Eu vou chegar em Senaqueribe. Olha que o rei fez tudo isso. E isso não livrou de uma perseguição espiritual inimiga ferrenha. Mas ele tinha crédito do céu. E aqui está a diferença. Quando o inimigo vem, mas você tem crédito. Quando o inimigo vem, mas a sua confiança está em Deus, ele compra a sua guerra. Aleluia. Mas quando o inimigo vem, você se vê sozinho. Aí, meu querido, aí o problema é sério. Olha o versículo 4, capítulo 1. Além disso, além do que ele fez pessoalmente, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudesse dedicar a lei do Senhor. Aqui eu tenho que falar. Que pena que me tiraram do canal do YouTube, mas isso fica lá. Porque lá no canal do YouTube você vai ver as pessoas falando assim: dízimo é coisa da lei, dízimo é da época da lei. Eu vou te falar uma coisa: se nós tivéssemos que aplicar a lei, metade de vocês não estavam dentro. Se tivéssemos que aplicar a lei, metade de vocês não estavam dentro. Por que não? Porque eu vou te falar: a lei não é só dízimo e só oferta. Você já ouviu falar de primícias? Para você, primícias é o que é primeiro, mas primícia não é só isso não. Primícia é a oferta de honra que se entrega diretamente na mão do sacerdote. É um dia de trabalho seu. Se você acha que a lei, não há lei aplicada na igreja, o texto, ele diz: logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram na abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo, também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Preste atenção, amado. Você sabe por que a casa do Senhor estava fechada quando ele reabriu? Porque o que adianta a casa ter sem sacerdote? O que adianta a casa ser levita? Porque somente os levitas podem fazer o serviço da casa do Senhor. Só o sacerdote pode oferecer um holocausto, um incienso. E eles agora sabem que quando Moisés estabeleceu as possessões, ele diz assim: os da tribo de Levi não terão parte nem sorte nem herança no povo, porque eles serão sustentados no que vem do altar. Eles vão comer o que vem do altar, vão beber o que vem do altar. Então eles não podem ter terras, eles não podem ter ovelha, vaca, bode, boi. Eles devem única e exclusivamente cuidar das coisas de Deus, porque a porção deles é o Senhor. Agora, como é que ia ter sacerdote, amado? Como é que ia ter sacerdote se não havia sustento para eles? Olha o que diz aqui, versículo 6. Os filhos de Judá e de Israel, que habitavam na cidade de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e os 7 meses acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel.
Perguntou Ezequias do sacerdote quando ele está cerca daqueles montões. Então o sacerdote Isaías, da casa da Roca, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos nos o que, gente? Fartado delas. E ainda há o quê? A casa de Deus tem que ter só bastante. A casa de Deus tem que ter sobrando. A casa de Deus tem que ter armazenado. Sabe como é que chama a casa de Deus? Casa do tesouro. O que é que se procura no tesouro? Coisas valiosas, amado. Isso é avivamento. Uma das coisas que traz avivamento para o povo é a liberalidade em dar e contribuir, em ser útil na obra de Deus. E o texto é claro. Ele diz: nós, os sacerdotes, estamos bem agora. Por quê? E ele diz assim: porque o Senhor abençoou o seu povo, e essa grande quantidade é o que sobra. Para que Deus te abençoe? Para você abençoar o outro. Diga: Deus. Deus. Forte e crê. Deus. Deus. Me abençoa. Me abençoa. Para abençoar o outro. Agora, se Deus te abençoa e você não abençoa o outro, prepare-se para ser abençoado. Alguém ficou lá com os pés. Aí no versículo 11, então Ezequias, que lindo isso aqui, ó. Então ordenou Ezequias, que rei maravilhoso, irmão, que líder, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então ordenou Ezequias que se preparasse depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos, as coisas consagradas. Cristo era intendente, Conanias, o levita, Simei, seu irmão, e era seu outro. E esses homens aqui, ó, foram os que começaram a preparar o 14. O levita Coré, filho de Iná, e guarda sacerdote militar, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas, para administrar, Senhor, que era o mistério de cada um. Debaixo das suas ordens estavam Éder e outros sacerdotes para a posteridade distribuir as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto os que estavam registrados na genealogia dos homens, de 3 anos para cima, e que estavam na casa do Senhor para a obra da cada dia, pelo seu ministério, seus cargos, segundo os seus turnos. Todos eles estavam amados, abastados, todos eles estavam abastecidos. Vou pular no versículo 20 e 31 para chegar no 32. Assim fez Ezequias. Escuta isso, amado. Assim fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Como sagrada no coração de Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, fez e prosperou. Eu queria que você, durante essa semana, continuasse meditando nesta mensagem que eu peguei e tirasse lições para a sua vida e ver, Senhor, onde eu estou errado, onde eu tenho falhado. O que eu tenho abandonado de ti? O que eu não tenho feito, Senhor? O que tem agradado, Senhor? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? E comece a meditar nesse avivamento que ele viveu. Porque, amados, tudo isso que ele fez, escuta agora o que eu vou falar. O texto 32, depois destas coisas,
e desta fidelidade. Talvez você pense assim, não, agora eu estou andando direitinho, fazendo Deus, eu estou fazendo tudo certinho, não vai ter inimigo, o diabo não vai levantar, o inimigo não vai ficar contra mim. Não pense assim. Pois foi exatamente quando ele veio e fez esse avivamento, essa restauração total na casa de Deus, foi que o inimigo se levantou. O rei da Síria representava o rei que era a maior nação bélica da época. Nem o Egito estava tão forte quanto a Síria. Esse rei Senaqueribe já tinha vencido vários reis, tinha matado vários reis à espada, ninguém poderia resistir o seu exército treinado. Ele era o terror da terra. Senaqueribe era um homem, vamos dizer, pior que Saddam Hussein, pior que Bin Laden. Sabe aquele homem que tinha medo de todo mundo falar? Quando Senaqueribe, as pessoas tremiam. E quando chegou ao ouvido de Ezequias que o rei estava querendo sitiar a terra dele, queria tudo que era dele, esse rei fez uma coisa interessantíssima. Olha só o que está em 32, versículo 9. Olha o que o rei Senaqueribe falava para ele. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava lá, enviou seus servos a Ezequias. Lá em Isaías fala que é Rabsaque, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, olha o que ele diz, rei da Síria, tem que confiar de nós, para nos deixar sitiar em Jerusalém. Acaso não nos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo que antes de apenas um altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Ou seja, em outras palavras, Senaqueribe está dizendo assim: ele tirou os deuses que vocês podiam ter e botou um Deus que vocês nem veem, nem sabem que existe. É isso que o Senaqueribe está dizendo. Irmãos, eu não preciso ver Deus, mas eu sei que Ele está aqui essa noite. E eu sei que Ele está ao nosso lado. No versículo 13: não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos? Olha o que Senaqueribe está dizendo. Eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras. Acaso puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é? De todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus nos possa livrar das minhas mãos. Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais, quanto menos vocês poderão livrar o vosso Deus das minhas mãos. O seu raio por a vida de Deus. Aí eu estava contando a Israel, estava contando Deus de Israel. Quando você está debaixo das asas do Onipotente, quando alguém atinge você, não atinge você, atinge quem está te protegendo. Quando, amados, você está voltado em Deus, escondido nele, obedecendo a sua palavra. Quando Saulo pensava em perseguir a igreja, Jesus aparece para ele e diz: não, Saulo, porque ele persegue? Não, estou perseguindo a igreja. Ele diz: não, é a mim que você está perseguindo. Duro é para ti
Eles estão com uma carta na mão que a gente chama de carta de afronta, Senaqueribe enviou. Olha o que diz no versículo 16. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar o Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como o Deus das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Irmãos, enquanto você quer vitória diante do inimigo, o que fazer? Clamar. Olha o que diz no versículo 18. Clamaram. Os servos em alta voz editaram contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro. Eles agora estão falando uma palavra para amedrontar quem está ouvindo. E eles disseram: para atemorizar e para nos perturbar, para tomarem a cidade. Porque o inimigo gosta de fazer isso, irmãos, enfraquecer a gente. Ele gosta de mandar bombardeios, palavras, de que você não vai conseguir, você não vai conquistar, você não é nada, o seu Deus não pode, Deus te abandonou, Deus esqueceu de você. Você está vendo? Quanto mais você busca, pior está as coisas. O inimigo vem tentando te enfraquecer, mas hoje eu venho te dizer aqui nessa noite que o teu Deus está contigo e o braço dele não é de carne. Oh glória! Versículo 19: falaram do Deus de Jerusalém como os deuses dos povos da terra sobre as obras das mãos dos homens. Aí, amados, aqui vem o segredo da vitória. Diga: o segredo da vitória. Olha o versículo seguinte. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, fizeram o quê? Oraram! Oraram! Diga: na minha oração está a minha vitória. Quando eu orar, vou receber vitória. Não, diga forte mesmo. Não sei o que está acontecendo com você. Diga: na minha oração está a minha vitória. Todos aqui têm orado, de verdade, tem orado. Oi, se você não está orando, ore. Ore, 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 ore. Porque na oração está a sua vitória. Será que ele vai perder a batalha? Será que ele vai perder a guerra? Basta orar! Olha o que diz aqui, ó. Oraram e clamaram ao céu. Irmão, quando você fala ao céu, você está falando para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e também para os anjos. Amém. Quero te mostrar a oração que Ezequias fez. Eu preciso mostrar isso. Antes de mostrar a vitória, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 37. Porque aqui também conta a mesma história. Oh glória! A oração de Ezequias está em 37 e 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. E o que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. Ele diz: eu reconheço que eles são fortes, eu reconheço que eles podem muita coisa. Versículo 19: eu reconheço que eles lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram,
amado, a resposta de Deus não tardou. Então, no versículo 21, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem filha de Sião te despreza, zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Agora olha o que o Senhor diz. Aleluia. Versículo 7. Por isso os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram como erva do campo, e a erva verde, capim dos telhados, e cereal queimado no amanhecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, por tua arrogância, subiu até os meus ouvidos, e eis que porei. Deus está falando que fará com Senaqueribe meu anzol no teu nariz, e o freio na tua boca, e te farei voltar pelo mesmo caminho que tu vieste. Entrega o teu Senaqueribe hoje na mão de Deus. O Senhor te disse: isto te será por sinal este ano, se comerá o que espontaneamente nascer no segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, cederá e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. Oh, glória! Não, é o seu não, é o seu. Versículo 33 agora, irmãos. Pelo que assim diz o Senhor, toma essa palavra para você. Acerca do rei da Síria. Não, mas que isso? Não entrará nesta cidade. Deus está falando. Nem lançará nela flecha alguma. E não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. E o Senhor está dizendo: porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então escute, amado, Deus está conosco, o Senhor está contigo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Quando nós entendemos isso e nós confiamos no Senhor, olha o que Deus fez, amados. Eu vou ler aqui mesmo, porque eu poderia voltar lá e esse aqui está falando a mesma coisa. Mas no 36, olha o que Deus fez. O que eu disse para você? Que toda oração vai exigir ação de anjo. Eu disse para você que não há nenhuma oração que os anjos não atuam. E de novo eu vou te mostrar. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assassinos 165 mil deus. Irmão, um anjo matou quanto? Quantos anjos? Você precisa de quanto? 2 anjos? 3 anjos? 4 anjos? Quantos você precisa? E o anjo do Senhor matando passou reto. Você tem um anjo, aonde você vai ser pai? Aonde você está e você está? Você está orando e o anjo está ali em cima. Pode falando, pode falando. Quando você termina de orar, ele pega assim dessa mão e passa assim para a mão. É isso que acontece. Eu li tanta coisa para você, eu posso não ler a vida toda hoje. Mas não tinha como ir falando as coisas, só citando, eu precisava de você. Mas você está uma câmera
Agora chegamos aqui, ó, então saiu o anjo do Senhor e veio para Arraial dos Açudes a 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. O exército todo foi levantado. Agora olha o que aconteceu com o zombador, com o nariz em pé de Senaqueribe. Retirou-se, pois, Senaqueribe, o Senhor falou que ia botar no nariz dele. O Senhor não falou que ia botar um freio na sua boca, igual de cavalo, e faria voltar para o mesmo caminho. Então retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi! Voltou e ficou em Nínive. Quando ele chega em Nínive, ele vai orar, mas por Deus, chamado Vigilante. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, ele está dizendo, Vigilante, seu Deus, Adrameleque, filho dele, tá? E Sarazé, seus filhos, proferiram a espada, e feriram para a terra, e fugiram para a terra. Os filhos dele o matou, enquanto ele adorava a sua Deus. Próprios filhos. Não foi preciso que Israel derramasse uma gota de sangue. Deus comprou a batalha. De verdade, eu vim falar para essa igreja essa noite, então, eu li a palavra essa manhã. Para todos vocês que estão aqui de forma individual, entrega para o Senhor o seu cenário. Entrega para o Senhor a sua guerra. Você não vai vencer sozinho. Você não vai vencer sozinho. Os teus joelhos vão te levar mais longe do que os pés. Se você colocar a sua confiança no Senhor, Ele vai te resolver. Eu vim hoje aqui, amados, para te dizer, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, proponha no seu coração a reavivar, a voltar-se para Deus, a colocar o seu coração em primeiro lugar do Senhor. Deus te tomará. Pede, Senhor. Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! É hora de você orar agora. Está no momento que você apresentar para Deus, Deus seu naquele. Que cartas de afronta você tem recebido? Que palavras para te humilhar tem vindo da parte dos orgulhosos? Quais são os poderosos que zombam do teu Deus? Que desafio você tem enfrentado nesses dias? Ou quais desafios você está vivendo nesse tempo? Esta é uma noite que Deus quer enviar o seu anjo. Um anjo só é suficiente para matar 185 mil dos seus inimigos. Você não tem 185 mil inimigos. Mas os teus inimigos agora são os inimigos de Deus. A tua guerra é a guerra do Senhor. Como disse Ezequias, com ele está o braço do cara, mas conosco está o Senhor, Deus dos exércitos. Então celebre a sua vitória. Apresenta para Deus agora em oração. Deus será querido. Ore com Ezequias. Clame com Ezequias. Repitam comigo esta oração como Noé. Diga ao Senhor dos
os reinos da terra. Tu fizeste os céus, a terra e o mar. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos de ver. Ouve as palavras de meus inimigos, as quais enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, fez a terra, assolaram todos os países em suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, serão obras de mãos de homens, madeira e pedra, gesso e barro, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos, das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém. Aplausos. Aleluia. Cantemos. Deus está aqui.
Tem alguém mais sempre? Resolveu na última hora de passear. Eu esqueci do primeiro. Outros estão sentados. Outros têm. Jesus se uniu com os seus discípulos, tomou o pão, dando graças, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazer isto em memória de mim. Podeis comer. Assim, queridos, podemos viver. Glória!
mãe do Jackson, que é a Silvia, né? Está lá atrás. Ela está xarápio. Levanta a mão aí, mano. Fica de pé para o pessoal ver esse mano. Ela veio do Espírito Santo para ver e conhecer os netinhos, que ela não conhecia. E veio a mãe da senhora também, né? A mãe da senhora veio para conhecer os bisnetos. Vamos dizer para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus. E nós amamos você. Amém. Então, está de pé, que só remete aqui, tá? A oferta aqui, eu vou isso aqui. Quem mais está nos visitando aqui? Tem mais alguém pela primeira vez visitando aqui? Aí na galeria? É? Muito bem. Eu estou visitando. Queridos, olha só, eu vou explicar para vocês algumas coisas interessantes. Quantos jovens tem aqui? Digo amém. Amém. Jovens, digo amém. Amém. Por que é que vocês ainda não estão inscritos no Retiro de Carnaval? O retiro é dia 26, 27, 28 de fevereiro e 1º de março. A gente não vai fazer o retiro quando a escola de samba vai dançar, vai sambar, bola, porque vai ficar muito perto do nosso congresso. Então, o retiro será agora, em então, você que ainda não fez essa inscrição, faça. Tá? Nós vamos estar na distância para estar, vamos estar aqui, o retiro não é para nós. É para todos que têm menos de 100 anos de idade. Eu falava muito na reunião de pastores que, escutem, amados, eu falava muito na reunião de pastores que a Tawane, na jovem de 16 anos, lá de Santo André, ela vai pagar a passagem 129 para ir, 129 para voltar. R$258, mais 200 para o tratamento, R$458. Ela está levantando de 500 a R$600. O cara disse: você é cantina, quer comer alguma coisa? Para ela poder dizer: sabe o que ela está fazendo? Ela entrou no buffet para trabalhar sexta, sábado, sabe? Esses 2 dias, às 2 da manhã, quando chega domingo de manhã, a pastora me avisou assim: pastor, você vai pegar? As famílias provavelmente vai estar domingo, ela saiu 2 da manhã, ela trabalha no buffet de festas, para poder levantar o dinheiro dela para o retiro, então ela vai ter na porta. 3 da vez você me avisou. Imagina, ela tem pertinho do Vitor Rito. Me avisou: irmãos, 16 anos, para vir de São Paulo, para fazer o retiro. A nossa juventude precisa criar cultura, não ficar tirando os dinheiros do bolso dos pais. Você aprender a investir no seu próprio trabalho, aprender a guardar o dinheiro para uma data como essa, como um investimento na sua vida. A gente precisa, irmãos, como pais, entender a importância de os eventos da igreja, tá? R$200, R$50 por dia, por alguns cantos, é um preço ilusório. Há muitos anos que a gente mantém o mesmo preço. E às vezes você paga para tanta coisa, para tanta festa, mas não tem coragem de investir na questão do reino de Deus. Então, eu quero que os irmãos repensem isso. A gente tem que tirar essa cultura de que tudo tem que ser de graça, tudo tem que ser facilitado. Não, não. O sítio é pago, a manutenção de equipamentos do sítio é pago, luz não é de graça, água não é de graça, as obras, o cartão de crédito do povo não é de graça. E a gente precisa aprender a investir. Tá? Então, quem não fez a inscrição, por favor, faça, porque o retiro vai acontecer. Em nome do Senhor Jesus.
nós também tivemos ontem uma reunião e, queridos, a partir de um tempo, nós vamos estar todos reunidos na sede do quartel-general. Nós vamos reestruturar as células familiares com a liderança dos pastores, funcionando e vamos instituir em breve a escola bíblica no lar. Então, algumas coisas vão mudar no funcionamento desse ano. Eu quero pedir que você esteja orando, se adequando a essa nova realidade. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho político, um trabalho na adoração, um trabalho de consolidação, um trabalho de crescimento. Então, isso vai ser necessário para os ajustes para que a igreja continue avançando. Então, quem é a unidade da fé está junto. Unidade é unidade, é todo junto. É quando estamos juntos, as coisas funcionam muito melhor. Então, eu espero que a gente possa, tão logo estar estabelecendo tudo e poder logo estar passando para os irmãos como que nós vamos trabalhar e funcionar esse ano de 2022. Muitas mudanças vão acontecer e é para o nosso crescimento. É necessário estar juntos. Amém, irmãos? Então, quem está orando por mais ainda, quem está orando, Marcelo orando. Em abril, 16, 17, 15, 16 e 17, nós vamos ter o nosso 5º Congresso Geral de Conhecimento. E nós vamos ter os irmãos que vêm do Nordeste, do Espírito Santo, São Paulo e aqui no Rio de Janeiro. Será um grande congresso. Nós teremos a consagração, ordenação de novos pastores ao ministério e novos obreiros. E então nós esperamos que esse congresso seja marcante nos nossos 15 anos de existência. Amém? Será a bênção para a nossa vida. Ali atrás temos um docinho. Não tem nada escrito aqui. Delícia de abacaxi e cuscuz. O pastor já foi lá. Delícia de abacaxi e cuscuz. Quanto? R$3. Você comprou terra, né, pastor? Vou avisar. Então, para que é isso aí? É para mim? Não é para mim. Você vem na minha casa e não vai me dar nada. Ali, irmão, para ajudar as crianças, ninguém quer, a gente tem que falar o propósito do povo do bom. Para comprar geladeira? Para comprar uma geladeira. Quer ver como é que a geladeira já vai ser do lado aí, ó? Não estou assim, não, já vai entrar a geladeira aí. Mas, os irmãos, se puderem, a pessoa ali atrás, esse comprando o símbolo do PIN. Amém? De pé, por favor. Eu quero convocar todos os jovens terça-feira para uma reunião aqui, tá? Todos os jovens, com os líderes, que é a Caroline e o pastor Fábio, ok? Aí o ensaio do louvor pode ser. Que hora? O ensaio do quê? O ensaio do louvor vai ser quarta? O ensaio do louvor vai ser quarta, terça-feira, eu reúno com os jovens aqui, ok? Todos os jovens e adolescentes. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, e que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja para a tua vida. Todos digam amém.